Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Na Base Delas podcast. Estou aqui com a minha amiga Paula e a Paula vai apresentar os nossos convidados de hoje. Oi, pessoal. Hoje estamos com duas pessoas aqui sensacionais. Jéssica e Pedro Pôncio, um ex-MST. Jéssica, se apresenta pra gente, por favor. Primeiras damas, Pedro. Primeiras damas. Então, meu nome é Jéssica, eu sou... Jéssica, fala seu sobrenome, por favor. Jéssica Chiminski. Obrigada. É polonês, e daí é um pouquinho difícil. Eu sou estrategista política, trabalho com marketing político há bastante tempo, inclusive trabalhei com a Nara. Já fiz pré-campanha presidencial, já trabalhei com deputada federal, trabalhei no mandato do Marcel Van Hatten, e atualmente eu sou autônoma e presto assessoria para várias personalidades políticas. Pedro. Me chamo Pedro, sou o bendito é o fruto entre as mulheres, hoje aqui na base delas. Me chamo Pedro Pôncio, fiquei conhecido nacionalmente como ex-MST devido à minha história de quase uma década nos acampamentos do Movimento Sem Terra. Sou escritor, a gente faz um trabalho também muito forte nas redes sociais, né, nessa guerra cultural que a gente está vivendo. Então, teoricamente, também sou um influenciador. E eu acho que o bate-papo aqui vai ser muito produtivo hoje. Ah, muito bom. Jéssica, quem é a Jéssica antes do marketing político, antes da política? Conta pra gente. Então, eu sou formada em medicina veterinária pela Universidade Federal de Pelotas. Eu sempre adorei animais e achava que o sonho da minha vida era ser veterinária. Aí, na faculdade, eu estava com dificuldades para me formar, teve a pandemia, a área da saúde foi proibida de ter aula, então faltava só o estágio final e eu não podia me formar, e eu estava ficando revoltada porque os meus professores estavam viajando e eu não estava me formando, e aí eles diziam, não dá para voltar, tem Covid, mas eles estavam viajando por tudo. E aí eu conheci via Students for Liberty, duas pessoas, que é o João Ferreira e o Jorge Bastos, e a gente fundou a UJL, que agora a gente mudou de nome, né? Agora a gente é JL. No começo a gente achou que não ia dar em nada, que a gente queria ir para São Paulo para um projeto da CFL, mas a UJL atualmente tem mais de 6 mil membros, a gente é um movimento a nível nacional, e foi aí que eu comecei a trabalhar com política. Então, e foi uma mudança muito natural. Então, eu fiz pós-graduação em fisioterapia animal, me formei, adoro animais ainda, mas abdiquei desse sonho para viver um outro. Mas fala um pouquinho antes disso, como foi sua infância, sua relação com a sua mãe, que eu acho sua mãe uma fofa. Então, a minha mãe, ela é a pessoa mais importante da minha vida. Ela me criou sozinha, porque o meu pai, ele abandonou a gente quando eu tinha 3 anos. E aí ele sumiu. E ele reapareceu quando eu já tinha 10. E aí ele já estava no MST, trabalhando. Ia perguntar agora, quem é o seu pai? O meu pai é um dos dirigentes nacional do MST. Ele faz um negócio que chama Frente de Massa. Então, toda manifestação que tem na rua, todas essas mobilizações, assim, quem faz é a Frente de Massa, e o meu pai é um dos coordenadores. Pedro, conta pra gente agora quem é o Pedro Pôncio, de onde veio o Pedro Pôncio, como foi a sua infância? Você quer a história em 1 hora, em 30 minutos ou em 2 minutos? A minha história ela é bem longa e complexa, mas assim, para resumir, eu não tenho uma história extraordinária em relação ao Brasil, porque a minha história, apesar de triste em alguns momentos dela, é uma história comum. História de uma família pobre no Brasil. Eu diria mais do que pobre, é uma família miserável por conta... meus pais... A gente é do interior do Mato Grosso. Eu nasci em uma cidade, um vilarejo que tem menos de 5 mil habitantes. E ali, o contexto da minha família era de extrema pobreza. O que é extrema pobreza? Pai alcoólatra, violento, desempregado, mãe desempregada, 3 filhos para criar, dependendo da ajuda de familiares próximos e abandonados pelo Estado, né? Mas amparados por aqueles que realmente fazem projetos sociais relevantes e importantes no Brasil, que são as igrejas cristãs. Então nós fomos acolhidos pela Igreja Evangélica da Assembleia de Deus, e que nos ajudavam com cesta básica, com amparo psicológico, espiritual. Então,
eu sempre defendo muito a igreja nas redes sociais, eu não aceito que ninguém fale mal da igreja, porque eu sou fruto do projeto social da igreja, mas um projeto social sério. Não essa propaganda que a esquerda alardeia aí o tempo todo para fazer políticos e eleger políticos de esquerda. Foi muito importante o processo pedagógico, por exemplo, que eu tive nas escolas dominicais, onde a gente ia todo domingo, basicamente para tomar café da manhã na igreja, porque a gente não teria em casa, mas ali a gente participava de um processo também de doutrinação, mas a melhor doutrina que existe, ensinando princípios, valores, ensinando a respeitar os pais, ensinando a dignidade do trabalho, ensinando a conviver socialmente, os princípios de amor ao próximo, né? Aquilo que realmente a Bíblia ensina. Então eu sou fruto disso. Eu vivia essa dualidade entre uma humilhação social, porque o meu pai, além de alcoólatra, era violento, muitas vezes a gente tinha que dormir fora de casa por conta da agressividade do meu pai, que era causada por conta do vício, da pobreza, da ignorância. Meu pai era analfabeto. Então, tudo isso gerava, mais uma vez, uma família disfuncional que não é somente a minha realidade, é a realidade de milhões de pessoas no Brasil e que muita gente desconhece, né, o que é isso a fundo. E depois a gente migra para o Mato Grosso do Sul e aí vem uma outra longa história quando a gente vai fazer parte do Movimento Sem Terra. Participei por quase uma década do Movimento Sem Terra na minha infância. Eu fui um soldado da Revolução Socialista, eu me considerava, eu fui preparado para ser esse soldado que enfrentava a polícia armada, que fazia mobilizações, que depredava patrimônio público, que fazia qualquer tipo de operação que os militantes mandavam, porque afinal eu tinha heróis que fizeram coisas muito mais relevantes, como Che Guevara, como Fidel Castro, Zumbi dos Palmares, e toda aquela mitologia que era apresentada para mim. Aos 20 anos saio do movimento, me liberto. Vamos voltar um pouquinho, porque quando você fala, a aí gente tem tenta assunto pra imaginar, caramba. só que assim, a gente tenta imaginar uma fantasia, porque eu nunca nem visitei, né? Não sei como que a Jéssica era, a Jéssica não cresceu dentro, né? Não, eu não cresci, eu ia visitar o meu pai em assentamento e acampamento, como ele viajava bastante. Como ele sempre foi dirigente, então ele começou como dirigente regional e aí a gente visitava a região. Então eu conhecia a realidade dos acampamentos, mas eu não convivia. Então era aquelas visitas de político. Vai, dá um oizinho. Mas você tem alguma lembrança de algo que você olha hoje, lembra hoje, e fala, meu Deus, que absurdo, eu vi aquilo e... Então, eu tenho uma lembrança quando eu era muito pequena, que a gente foi num acampamento no Natal e o meu pai desceu várias cestas básicas e eles ficaram muito felizes, assim, porque estava descendo cesta básica. Eles estavam com uma panela com fogo de chão, assim, fazendo. E aí eu lembro que eles estavam extremamente contentes com aquilo, como se aquela ajuda realmente viesse de algo extraordinário, sabe? Divino, né? Divino, e eles estavam tratando o meu pai como se ele fosse uma figura super importante, assim, tipo, não, a gente só conseguiu porque ele nos deu. Então, eu sinto muita pena dessas pessoas, porque quando a gente fala de política e a gente fala de esquerda, de direita, e tem várias personalidades políticas que eles vão em manifestações do MST e botam o microfone na cara da pessoa mais ferrada que tem e diz assim, o que você tá fazendo aqui? É lógico que essa pessoa não vai saber, gente, porque essa pessoa, coitada, sabe? Ela tá ali porque é a única esperança da vida dela, e tem muita gente ruim que financia aquilo, mas tem muita gente que, tipo, não tem nada e o MST foi a única porta de ajuda. Então, eles ficam dependentes. Se manda defender A, eles vão defender A. Se manda defender B, eles vão defender B por uma necessidade, né? Ô Pedro, e agora você que estava lá dentro, que recebia essa cesta básica, você e sua família, e como que era isso para você no começo e quando você foi ali entendendo, né, o que era aquilo, o que significava até? A Jéssica conseguiu puxar algumas memórias afetivas. Quando chegava a cesta básica no acampamento, e eu me lembro que eu e a minha irmã, a gente brigava pelo leite em pó, porque era a única vez, talvez, naquela semana, naquele mês que a gente ia comer um doce. Não tinha chocolate, não tinha Nestlé, não tinha Ferrero Rocher. Tinha o leite em pó que vinha da cesta básica, que a gente pegava para colocar um pouquinho só de água, fazer um mexidinho e ter aquele leite pastoso. E aquilo para nós era o máximo. E a gente realmente idolatrava os militantes, porque afinal eles conseguiam colocar comida na nossa mesa. Mas olha que deturpação da realidade. Eles estavam usando o dinheiro do trabalhador, que paga imposto, para criar um projeto
popular chamado Fome Zero, para levar a cesta básica para os acampamentos, enquanto eles usam o dinheiro do trabalhador, certo? Via imposto, via cesta básica, eles se diziam os heróis por estar colocando alimento ali nos acampamentos, mas aquele dinheiro não era deles, aquele dinheiro era do povo brasileiro. E eles usam agora essas pessoas como massa de manobra para invadir terra de pessoas que estão trabalhando, pagando imposto para sustentar esse ciclo, aonde eles financiam, eles cooptam dinheiro do Estado e usam a força do Estado para manipular as pessoas, para, mais uma vez, atrapalhar justamente o setor primário, o setor que produz, os trabalhadores rurais, os empresários, as pessoas que eles demonizam, como a própria Benedita disse várias vezes, eu odeio a classe média. Quem é que sustenta esse país se não a classe média, os empresários? Eles odeiam a classe média, eles odeiam os ricos, eles odeiam os milionários, eles odeiam os bilionários. Aí eu pergunto, o que sobra? Eles gostam do pobre. Faz sentido um país onde eles atacam quem produz e dizem que amam aqueles que não conseguem trabalhar e produzir? Então, é realmente um ciclo onde as pessoas são completamente manipuladas. Só para definir isso aqui, pessoas nessa condição em que eu estava, pessoas nessa condição em que a Jéssica acabou de mencionar, são pessoas que pensam com o estômago. Elas não pensam com a cabeça, não pensam com a realidade. Né? Joseph Stalin, existe uma mitologia em volta disso, não sei se é um fato, mas se dizia que certa vez ele chega numa reunião e ele pega uma galinha e ele começa a depenar essa galinha na frente dos seus soldados, né? Na frente dos seus ministros ali na União Soviética, e a galinha sofrendo a dor de ter as suas penas arrancadas e ele arrancando. E ao final ele solta a galinha, ela vai para lá e ele pega um balde de milho e joga um pouco de milho perto do seu pé e a galinha volta para comer. E basicamente ele está dizendo o seguinte, não importa o que você faça com o povo, eles sempre vão votar, sempre vão defender aqueles que estão com o balde de comida. Então, basicamente, isso é o ciclo vicioso desses movimentos sociais. Ô Pedro, até aproveitando que você falou da doutrinação, né, ideológica, e você no início, depois você virou a chave, mas eu na escola, até no episódio, até comentei que eu tinha um professor de geografia que era, né, super pró-Che Guevara, esquerdista, assumido, só que para mim nunca fez sentido. O que eles usam, assim, como que é? Não sei se você consegue explicar como eles contam essa história que tantas pessoas acham a esquerda, o comunismo ótimo, assim, que salvam pessoas, né, da pobreza. Você fala os professores na sala de aula? Ou lá não, dentro do acampamento? Do acampamento mesmo. Então, essa que é a questão. As pessoas acham, né, quando a gente fala de doutrinação, que existe um dia em que levam os alunos, os sem-terrinhas, as crianças, para um lugar e dizem, olha, a partir de hoje eu quero todo mundo com arma na mão, a partir de hoje eu quero todo mundo aqui depredando patrimônio público. Não é assim que acontece, obviamente não é assim. Existe algo que alimenta o imaginário daquelas pessoas que estão nos acampamentos. Você é influenciado pelos seus sentidos, por aquilo que você ouve, por aquilo que você canta, pelo tipo de arte que você consome. Nós íamos para as reuniões da cultura, afinal todo jovem, adolescente, criança é obrigado a participar do setor da cultura e lá que acontece essa doutrinação, por isso o livro denuncia dizendo que são os campos de doutrinação. Lá você começa a ouvir as histórias extraordinárias de heróis. Che Guevara, que lutou pelo pobre na Revolução Cubana, junto com outro grande homem chamado Fidel Castro, o quanto eles deram a sua vida, enfrentaram guerras, mas olha, mataram pessoas, mas Moisés também matou pessoas. Moisés não é o líder do povo judeu, do povo hebreu na Bíblia, você não é cristão. Então, eles começam a fazer correlações totalmente escusa, impossível de correlacionar uma coisa com a outra. Mas eles começam a criar uma mitologia em volta dessas personalidades. Então, eu sou uma criança de 11 anos de idade, eu tenho uma mente completamente fértil, eu sou uma pessoa que estou tentando descobrir o sentido da vida, começo a ter contato com as coisas grandes e alguém me diz que o meu referencial é um cara como Carlos Marighella. Aí eu vou aos poucos descobrindo quem é esse cara. Um guerrilheiro, lutou pelo Brasil, lutou para defender o pobre, mas ele pegou em armas, mas ele assaltou banco, mas ele escreveu um mini manual do guerrilheiro urbano ensinando a matar policiais, assaltar banco, cometer crime, tudo isso pela Revolução. Então existe aqui uma causa maior pela qual você deve lutar. E aí as leis, a Constituição, ela é algo muito menor do que essa grande luta pela qual eu faço parte.
Aí eu começo a ouvir história de Zumbi dos Palmares. Grande parte dos jovens recebem apelidos desses caras da mitologia. Uns chamam, ó, o Che Guevarinha ali. Eu me lembro de que o nosso acampamento chamava Osiel Alves Pereira. E depois que eu saí do MST, eu fui entender a história de Osiel Alves Pereira. Ele entrou com 15 anos no movimento. Pouco tempo depois, por ser uma personalidade muito ativa, um líder, ele acabou se tornando uma liderança regional. E ele recebeu o apelido de Zumbi dos Palmares em um dado momento. E ao receber esse título de Zumbi dos Palmares, um jovem de 15 anos, ele se apodera desse título e ele começa a virar um militante, né, assíduo do movimento. E aí, quando acontece o confronto da polícia com os sem terras em Eldorado dos Carajás, que o MST até hoje chama de massacre do Eldorado dos Carajás, onde 19 pessoas morreram, Osiel Alves Pereira morreu com 17 anos enfrentando a polícia de fuzil. Aí eu te pergunto, o que é que estava na mentalidade de um jovem de 15, ele já tinha 17 anos de idade, que já era uma liderança do MST, que sentia que ele era Zumbi dos Palmares para lutar contra a injustiça social, que vê a polícia armada, que foi lá para desapropriar aquela terra porque eles não deveriam estar lá, estavam cometendo crime. A polícia, isso foi gravado, né? Então não tem... você pode assistir isso no YouTube se você colocar confronto de Eldorado dos Carajás. Você vai ver uma matéria. A polícia chega de fuzil, ela atira para cima para dizer, olha, nós estamos cumprindo a lei, vocês têm que sair daqui, nós somos o braço armado do Estado, vocês têm que sair. A gente veio cumprir a lei. Só que tem um caminhão atrás. Os sem terras estavam com barricadas preparadas para a guerra, irmão. E aí, de repente, Osiel Alves Pereira, no meio daquela multidão, com pau, pedra, facão, arma de fogo, começa a ir para cima da polícia e acuou a polícia de fuzil atrás de um caminhão, na frente de um caminhão. O que a polícia vai fazer? Ela vai exercer o direito legítimo. Então, 19 pessoas morreram. E até hoje o Abril Vermelho é justamente porque em abril aconteceu isso em Belém, aconteceu isso no Pará, em Eldorado dos Carajás, e eles usam cada vítima do movimento sem terra, porque eles que foram manipulados a dar sua vida pelo movimento, eles sobem em cima do caixão dessas pessoas até hoje para fazer o Abril Vermelho e, em nome dessas pessoas, cometer crimes de invasões e depredação e sequestro e tortura. Ou seja, o Abril Vermelho é o MST subindo em cima do caixão de 19 famílias e fazendo política com elas, inclusive de um jovem chamado Osiel Alves Pereira, que morreu porque achou que era um soldado da Revolução Socialista. Nossa. Entendeu? Não, total. Eu nunca tinha ouvido Quer essa complementar história. alguma coisa, Jéssica? Todo mundo assim agora assim. É que eles Deixa eu fazem um negócio que chama mística. Então, Muito bom esse assunto. tem uma cerimônia, então tu coloca as coisas e tu faz tipo um teatro. Isso é uma mística. E tu é envolto naquilo. Então, se tu for em qualquer evento da MST, antes de começar qualquer evento, vai ter a mística. Às vezes é com comida, às vezes é um cenário. E, assim, os mortos, eles fazem também lideranças locais. Então, as pessoas que morreram... Eu lembro que quando eu estava na turma especial do MST, tinha uma liderança que morreu e esse homem que morreu, ele distribuía sementes. Então, a gente gritava o nome dele e dizia presente, presente. Então, é uma mística, sabe? Então, tu se inspira naquelas pessoas que viraram personalidades do MST, tipo, ele distribuía semente. Então, toda vez que vão falar do nome dele, distribuem semente em saquinhos, sabe? Então, essas pessoas, não importa o que fizeram, sabe? Elas se tornam personalidades. Na minha turma, teve uma colega minha que, infelizmente, veio a óbito. Ela faleceu por um problema de saúde. E a outra turma que veio, a outra turma especial de medicina veterinária, que é a do Pronera, deu um nome dela para a turma. Ou seja, tem uma turma com o nome de uma outra aluna ali. E gritam o nome dela, sabe? E essa é uma piada interna, mas eu ficava dizendo, nossa, quando meu pai morrer, eu vou ter que gritar o nome dele. Que horror, meu Deus. Enfim, mas tu é envolto, sabe? Porque tem essa mística, e aí tu fica pensando, meu Deus, essas pessoas deram a vida por isso, e também, quando eu era mais jovem, eu pensava assim, o único jeito de eu fazer a diferença na vida das pessoas, transformar realidades e ajudar os outros, é sendo de esquerda, porque a esquerda é o único lado da política que ajuda os outros, e eu acho que é muito nesse sentido, eles compram muito isso do tipo, você quer ajudar a gente, é o único caminho de ajudar os outros, de fazer as coisas certas. E tu tá ali e aí tu pensa, meu Deus, eu sou uma pessoa boa, eu quero ajudar os outros, eu quero que todo mundo tenha o que comer. Porque eles não chegam pra ti e dizem assim, ah, não, é fulano de tal, político bom ou ruim. Não, eles chegam e dizem assim, esse daqui vai ajudar os pobres. E você é uma pessoa boa ou ruim? Você quer ajudar os pobres ou você não quer? E aquilo vai
Tu tem 15 anos, tu tem 14 anos. As crianças fazem mística, gente. As crianças, os sem terrinhas, eles preparam as místicas, eles levam a abobrinha e vão montando o cenário, vão fazendo teatrinho. As crianças encenam os outros mortos, os outros sem terras que morreram ali, porque eles são parte da luta, tu entende? Então, tem pertencimento também. Como é que eu chego para uma criança daquelas e digo: olha, isso daqui tá muito errado, é muito estranho tu ter que estar fazendo isso. A historinha é muito boa, né? que eles contam. Não tem como, sabe? E a gente, enquanto direito, enquanto liberais, a gente não faz isso, Não sabe? faz. A gente não vai pegar nossas crianças para encenarem os nossos mortos ali, sabe? Não vai dizer que eles são parte da nossa revolução. Exatamente. Nossa, a mística, você tocou num ponto que eu quase nunca explorei isso em um podcast. Talvez a gente vai ter que, com exclusividade, falar de um assunto que é extremamente relevante. O livro A Face Oculta do MST talvez seja o primeiro livro na história do Brasil a expor o movimento sem terra e denunciar ele como uma seita religiosa. O MST é uma seita, e eu vou explicar o porquê. Primeiro que toda seita é uma deturpação da fé. Você pega uma religião e você deturpa ela com o chamado... esqueci a palavra aqui agora, mas sincretismo, né? Você começa a adicionar elementos de outra religião a essa religião e você vai deturpando ela, criando uma religião própria, às vezes usando uma máscara de uma religião para você estimular o que você quer defender. Eu vou explicar por que o MST é uma seita religiosa. O MST ele começou como um movimento cristão. E eu não estou dizendo que ele usava... Não, era um movimento cristão, falsamente cristão, com a falsa teologia, falsamente católica, chamada Teologia da Libertação. Mas ele começou como movimento cristão, tanto que em 1979, o João Pedro Stedley, ele fazia parte da liderança da Comissão Pastoral da Terra, e ele manipula algumas famílias pobres que entraram em conflito com os índios caigangues ali no Rio Grande do Sul, convencem eles a invadir uma terra em 1979, Fazenda Macalé. Invadiram a Fazenda Macalé. O que eles fizeram? Primeira coisa, fincaram uma cruz, chamaram o padre da Teologia da Libertação, rezaram uma missa católica, começaram ali a dizer o seguinte: não deixa a polícia tirar esse povo porque quem tá lá é o padre, defendendo o povo, isso vai ser mediaticamente ruim se você tirar os pobres ali, se você expulsar o padre, se levar a polícia para lá e tal. Então eles se protegeram com o escudo da religião católica, digamos assim. Aí ganhou popularidade, ganhou a mídia, o militarismo tá ruindo e tá vindo a questão das diretas já. Enfim, o ambiente político é de rejeição a tudo que é militarismo. E o MST se esconde mais uma vez atrás disso. Agora vamos lá. O João Pedro Stedley, no livro dele chamado Brava Gente, ele está dando uma entrevista e o Bernardo Massano pergunta para ele o que é mística. Olha o que ele responde, o João Pedro Stedley, fundador do movimento. Ele diz o seguinte: por que você acha que um cara de 70, 80 anos de idade viaja 1.200 quilômetros a pé, um senhor de idade, Nossa. e chega lá no final da marcha nacional do MST e esse senhor diz assim, com o pé sangrando, com o corpo doendo, ele diz: quando é que vai ser a próxima? Ele diz: é porque nós temos a mística. E o que é a mística? A mística, basicamente, se eu puder sintetizar, é o MST se aproveitando de uma questão antropológica do ser humano que tem a necessidade da religião para transformar os conceitos do MST, a ideologia marxista, numa religião e manipular as pessoas através da fé delas. Por isso que o documentário do MST, o documentário da Brasil Paralelo, se chama MST Terra Prometida. Porque os militantes do MST, e eu dei esse depoimento para Brasil Paralelo, os militantes se colocavam como Moisés, que estavam guiando aquele povo nômade à Terra Prometida. Lembram do povo no deserto? Sim. Barraquinha de lona, pobreza, né? Tinham que lutar suas guerras, às vezes entrar em guerras e matar pessoas. Então, basicamente é o seguinte, os militantes diziam para nós que eles eram Moisés. Eles sabem se aproveitar de cada conceito da fé cristã, de Jesus, disso, daquilo, de Jesus mandando o rico vender tudo que ele tinha e dar para os pobres. E eles pegam, criam essa falsa teologia, são completamente descomprometidos com a fé. Mas eles sabem usar a fé para manipular as pessoas. Agora, a mística tem um elemento a mais. O João Pedro Stedley diz no livro dele, Brava Gente, que é o seguinte: a gente começou com a teologia da libertação, mas chega um momento que a gente ficou com medo do pessoal da religião tomar o movimento de nós. Então o que a gente fez? A gente foi substituindo os símbolos. A gente tirou a cruz, colocou a bandeira do MST. Tirou as cantigas católicas, colocamos o hino do movimento.
Vem, teçamos a nossa liberdade, braços fortes que rasgam o chão. Sob a sombra da nossa valentia, despertemos a nossa rebeldia. É o hino do movimento. Então, eles tiraram os elementos católicos, colocaram os elementos do MST. E se você pegar, tem uma fala do coordenador nacional de cultura do MST. Sabe o que ele diz? Que a mística, ela vem da palavra mio, que é uma palavra grega. E basicamente, o que eles fizeram para criar essa religião? Eles pegaram um pouco de paganismo, de mitologia grega, onde a deusa Perséfone, lá da religião grega, ela era adorada com sacrifícios rurais. Então, como que se adorava a deusa Perséfone, a deusa da agricultura? Olha só. Se adorava apresentando a ela elementos da terra, então frutas, instrumentos de trabalho, tipo enxada, facão, foice. Eles faziam passeatas, exatamente como o MST faz. Eles faziam rituais de danças e enfim, e com tochas também, e até, no caso da deusa Perséfone, com ritos sexuais. Mas, basicamente, ele está dizendo, então, nós nos apropriamos do conceito dos mistérios de Eleusis, que é da cultura grega, da filosofia grega, do paganismo, e eles pegaram a teologia da libertação, pegaram os conceitos do MST de luta pela terra e misturaram tudo, fizeram a religião. Então, todas as vezes, como a Jéssica disse, todas as vezes que vai começar uma reunião do MST, é cláusula pétrea, é obrigado a fazer uma mística. Então, tá o pessoal lá esperando a reunião, entra alguém com a bandeira do MST, aí entra uma pessoa cantando algo nada a ver, com um pedaço de laranja, e aí vem a outra, um cálice, e vai criando aquele ambiente religioso dentro de uma tenda do MST. Então, literalmente, você tem uma igreja do MST lá dentro, com as bandeiras revolucionárias, as pessoas aguardando, e o pessoal fazendo ritual religioso, para poder começar. O que na perspectiva do João Pedro Stedley isso ajuda? Porque dá a elas esse sentimento de estar lutando por algo transcendente, algo maior. Só que ele diz o seguinte, para resumir, nós criamos uma religião melhor que o MST, melhor que a religião cristã. Ele diz isso, não com essas palavras, mas ele diz isso, ele diz o seguinte, o que os carismáticos, ele diz, prometem, que é a terra no céu, a eternidade, a morada no paraíso, dali a 30 anos as pessoas vão perceber que é uma enganação, um engodo. Ao contrário, nós não. Nós prometemos terra na terra e nós entregamos. Viu que loucura? Ele diz que criou uma religião melhor que o cristianismo. O João Pedro Stedley, fundador do MST. E o mais ele se gaba incrível é disso. que quando a gente fala que quando vocês na infância, até uma criança, né, vê essa história, um adolescente e o olho brilhar e falar, nossa, sensacional, realmente faz sentido. Ok, mas agora um adulto ver tudo isso acontecer, né, e conhecer a realidade do mundo é meio surreal. Para mim é totalmente surreal, na verdade. É que assim, eu sempre fui muito cética, mas teve uma mística que tava tocando cálice, afaste de mim esse cálice de vinho de sangue, assim. Só que a luz baixou, tava tocando essa música. Gente morta, barulho de tiro. Um teatro. Meu Deus, eu fiquei pensando, que maldade que fizeram com essa gente. Me emocionei. Passou, né? Agora eu tenho vergonha. Mas eu estava lá na mística e eu estava sendo manipulada e eu sou uma pessoa que sempre estudei, sempre busquei referência, sabe? Mas eu fico pensando, se eu, com estudo, fui manipulada ao ponto de me emocionar, imagina a Dona Maria, analfabeta, com 7 filhos, que não tem o pão dentro de casa. O que ela pensa? Gente como eu morreu lutando pelo direito de ter uma casa. Eu não tenho uma casa, eu também quero uma casa. Morreu pelo direito de ter o básico, de viver com dignidade. É muito mais forte quando tu vê o que tem por trás, sabe? Porque eu, graças a Deus, eu tive uma mãe maravilhosa, mas a gente passou muita dificuldade. Minha mãe teve que fazer muitas coisas para me criar. E eu tava lá e tava pensando, essas pessoas são iguais, sabe? Eles também passaram por muita coisa, sabe? Eles estão passando por muita coisa para criar os seus filhos. Então, eu entendo quando as pessoas caem, sabe? E aí, quando eu falo do MST, porque o pessoal sempre me pergunta, principalmente por eu estar na direita, fazer campanhas de direita, eles perguntam assim, o que tu sente em relação ao MST? Eu sinto pena das pessoas, sabe? E raiva dos dirigentes. Então, é nesse sentido, porque as pessoas, elas são levadas, sabe? Eu via muitos meus colegas da turma especial que
Gente, a gente tinha que faltar aula para abrir pedágio, entendeu? Amiga, conta pra gente, como que é? É isso. Nossa, é uma curiosidade que eu não faço ideia como que Então, funciona. agora esse tema tá em alta, né? Porque vai abrir uma nova turma e o MST tá lutando por turmas de medicina. E é polêmico, né? Porque o MST Porque você quer... fez parte de uma turma dessa. Eu fiz parte da turma especial de medicina veterinária da Universidade Federal de Pelotas. É um projeto com Pronera, então não pega só o MST, pega, tipo, todo mundo que é beneficiário do Pronera. Então pega também os que foram atingidos pelas barragens, sabe? Que tem um movimento ali do pessoal. Pega toda essa galera. Funciona assim. Tu faz um vestibular do MST. Aí tu vai, na época a gente ia pro ITERRA, que é uma escola que o MST tem em Veranópolis, é uma escola gigante. Eles dizem que eles têm a maior biblioteca da América Latina. Enfim, né? Não sei se é verdade, nunca saberemos. Mas tu vai pra lá e tu tem, tipo, 15 dias de aulas. Eles pagam professores para te preparar para o vestibular da universidade. Porque, sim, passa para o vestibular da universidade. Vários políticos me ligaram para fazer vídeos batendo na turma do MST, né? E a dúvida deles era do tipo, eles entram sem vestibular. Não, tem um vestibular, só que é um vestibular restrito para o pessoal do Pronera, é como se fosse uma cota. Aí tu passa esse tempo ali tendo aula. Todo dia tu canta o hino da União Socialista ali, de manhã, o hino do MST, tu passa por mística e tu passa por formação política. Então, eles formam, literalmente, pra gente não falar besteira. Então, por exemplo, quando eu vou falar do Che Guevara, eu tive uma aula do Che Guevara ali. Então, eu sei quem é Che Guevara. A cartilha, né? Exato. Eles te explicam, sabe? A história do MST, como é que nasceu, quem são os líderes, eles mostram os dirigentes, sabe? Então, tu é envolto num contexto. Aí, tu passou por esse vestibular ali do MST, tu faz prova de agroecologia, prova de... Nessas partes aí, eu rodei. Tinha uma entrevista depois, eu acredito que eu tenha sido aprovada justamente. Peraí, você faz essa aula para você passar no vestibular do MST? Do MST. Aí o MST seleciona 90 alunos que vão para a Universidade Federal, aí fazem o vestibular da Federal. E aí tu faz o vestibular da Universidade Federal de Pelotas e eles selecionam 60, tu entende? Então tu passou pelo peneirão do MST primeiro. O MST que selecionou os 90. Quem mais rezou a cartilha tem mais chance, né? Quem mais rezou a cartilha tem mais chance. Tanto que no vestibular do MST, eu reprovei. Eu lembro que, tipo, saiu o resultado e eu tinha reprovado. E todo mundo, tipo, como é que tu reprovou? Não sabia quem era ninguém, eu não sabia cantar hino, eu não sabia nada. E tu tem que saber, tipo, tudo é nota, né? Então, sabe cantar hino. É que contando, o pessoal parece que é, tipo, é um submundo. Mas depois... Não, pra mim parece muito um submundo. entra, Não é pouco, não, é muito. e quando tu entra, o negócio tende a piorar. Então, porque é dentro de uma universidade federal, sabe? A gente morava num ginásio separado por tapumes, que a gente chamava de baias. Então, tinha baias ali para os alunos ficarem. E a gente era dividido por núcleo de base, que o MST divide muito a militância em núcleo de base. Cada núcleo de base tinha um nome e fazia as tarefas domésticas ali daquele alojamento. Mas núcleo é por serviço ou por capacidade do que sabe fazer? É pelo que é? Tem uma coordenação pedagógica do MST que eles fazem um direcionamento. Então, tu tem aula na universidade, tu tem um professor, que, claro, né, ninguém coloca um curso aleatório numa universidade federal. Tem um professor que lutou por isso. Então, tu tem uma coordenação pedagógica ali da MST e tem uma coordenação na universidade. São professores de esquerdas que defendem o curso. Depois que tu faz esse vestibular da MST, ali, selecionam 60, tu vai para esse alojamento, né? Antes de começar as aulas, tu tem aulas básicas, tipo de português, química, física, porque tu não pode reprovar. Se tu reprova, tu perde a vaga. Então, o MST, o acordo que eles têm com a Universidade Federal é que se os alunos do MST reprovam, eles perdem o direito de estudar na Federal. Mas tem um negócio também, a gente tem direito a fazer 2 exames, enquanto os alunos regulares têm direito a fazer um exame. Então, a gente reprovou num exame, a gente fica as férias estudando e aí depois, quando volta o ano letivo, a gente faz outro exame. Mas é absurdos, assim, a gente era separado em núcleo de base, tinha formação política, às vezes a gente tinha que faltar aula para abrir pedágio, tinha O que abre pedágio, amiga? A gente tinha que abrir o pedágio para os carros passarem, então tu ia lá, aleatoriamente,
como se fosse uma manifestação, chama fechar pedágio, né? Mas no meu sentido é abrir, porque tá abrindo para os carros passarem sem pagar. Agora não dá tanto, né? Porque agora tá tudo automático. Mas antes a gente fazia. É o pedágio O que pedágio vocês, mesmo. tipo assim. A Da gente estrada. chegava, descia de ônibus. Cometer crime. A assim. empresa, tipo assim. Eles estavam incitando a cometer crime, é isso. E é bizarro, gente, porque são E alunos. todos os carros, tipo assim, não tem. Alunos de uma federal. Em dia de aula. Em dia de aula, com dinheiro pra estudar, a gente tinha que manifestar. Essa é a Com a parte gente prática. pagando. É a parte prática Vocês da universidade. pagando. Ah, Chega A de gente teoria, tinha que vamos fazer- ali Vamos ali, abrir deixa eu pedágio. mostrar pra vocês Não, como a gente funciona. tinha que fazer campanha. E detalhe, esse curso de medicina veterinária só foi criado porque tem o objetivo dos alunos voltarem para o núcleo de base, né? Que é voltarem para os seus assentamentos e trabalharem lá. Gente, acompanho os meus colegas até hoje na rede social. Quase nenhum voltou, dá pra contar nos dedos quem tá na base, assim. Voltou quem tá na base, quem não teve oportunidade. Aí a desculpa deles é do tipo, esses alunos não vão competir com os alunos regulares de mestrado, doutorado. Metade da galera tá fazendo mestrado, doutorado, vocês entendem? Então, assim, a teoria não é funcional. Ninguém volta para a base. Ninguém ajuda a base. Os alunos que se formam em medicina veterinária, eles vão montar clínica, vão atender pet, vão fazer outras coisas. E a Mas base... vão continuar eternamente militantes do movimento. Olha, tem uns que se formaram e assim, tchau e benção. Chegou o boleto, né? Esses são os espertos. Chegou o boleto. Esses são os inteligentes. Só para o pessoal que tá assistindo, para dar um contexto para vocês do que está acontecendo. Viralizou recentemente aí as polêmicas 80 vagas de medicina, né, para o MST. O que as pessoas desconhecem é que essas 80 vagas, né, cuja único critério para as pessoas fazerem essa faculdade era qual era o critério? Você ia fazer uma redação, não era isso? Uma redação. Nesse caso, uma redação, e analisar o histórico escolar. Ou seja, tu faz uma redação pagando pedágio pro MST, se eles acharem que você pagou o pedágio suficiente, eles vão te aprovar. E histórico escolar, isso aí é balela. O que está acontecendo, na verdade, que a Jéssica está descrevendo bem aqui, é que existe algo muito maior por trás, se chama Pronera. Projeto Nacional... É um financiamento que vem da reforma agrária. Foi criado em 1998. O Pronera, ele já formou no Brasil mais de 200 mil militantes do Movimento Sem Terra. É isso que as pessoas desconhecem. O João Pedro Stede, ele se gaba no Flow, por exemplo, dizendo que a gente formou lá 60 médicos em Cuba. Agora, diante da quantidade de pedágio e de cartilha marxista que a Jéssica está mencionando aqui, vocês acham mesmo que alguém vai para Cuba fazer medicina, terra de Fidel Castro e do Che Guevara? Vocês acham que a pessoa vai para lá estudar e se tornar realmente um médico competitivo no Brasil? E, mais uma vez, a pedagogia que é utilizada nessas faculdades é a chamada pedagogia de alternância. O que ela faz? Ela diz o seguinte, a gente vai reduzir a carga horária do aluno em 30%. Por quê? Esses 30%, o aluno vai usar para voltar para o assentamento, então ele estuda 70% de teoria, 30% de prática, que é a prática de fechar pedágio, fazer manifestação. A prática, no caso do MST, segundo eles, é voltar para o assentamento e trabalhar na terra. Então, estou aprendendo aqui a mexer com agroecologia, por exemplo, vou voltar e trabalhar. Tu acha mesmo que um jovem de 17, 20 e poucos anos de idade vai pegar 30% da carga horária? Ele já não estuda, na faculdade vai lá para tomar cerveja, geralmente, e jogar sinuca. Aí ele vai pegar 30% da carga horária dele, que ele tem livre, ele vai voltar para o assentamento para pegar no cabo do enxada e trabalhar? Ele vai usar esse tempo livre para fumar maconha, para ir para a galera, enfim. Não, é realmente o dinheiro público financiando o militante do MST. Todo o processo é feito para você pegar uma pessoa que nem sabia o que era MST e tornar ela uma militante radical. Claro, um ou outro ali se salva, mas é muito raro isso. A Jéssica é realmente uma raridade. Só que ela também não concluiu o processo todo, né? Não, e aí, o pior é que, assim, eu tive colegas muito bons, assim, pessoas boas, sabe? Só que eles tinham um medo terrível, sabe? Então, por exemplo, se acordasse atrasado e não tivesse lá de manhã para cantar o hinozinho com uma mãozinha erguida, que a gente fica, vem, lutemos. Punhos erguidos. Punhos Nossa, erguidos. a Tu tem força que nos leva a edificar. demonstrar emoção, assim, porque a coordenação pedagógica vê, Deus o livre. Eu não acordei. Vai ter um problema, porque eu não vim.
Cara, é uma coisa assim, ó, surreal. E eu lembro que teve uma manifestação em Porto Alegre e eu falei, não vou acampar. Bem capaz. Vou ficar acampada em Porto Alegre numa manifestação. Nem sei o que é. Vão me cagar a laço, assim, ó. Vou apanhar. Não vou ir. Não, porque não tinha escolha. Tu tem que ir, porque tu tá nessa turma. Tu tem que ir. Falei, então alguém vai me obrigar a ir. Eu comecei a ter várias divergências, assim, porque era um negócio assim, tipo, vamos defender. Mulheres têm que defender Che Guevara. Por que eu vou defender Che Guevara se Che Guevara, se me visse hoje, me matava, sabe? Como é que eu vou defender um cara? E não dá pra questionar também. Do tipo, o que tá acontecendo aqui? Não. Foi uma decisão pedagógica. Às vezes a gente não tinha, no final de semana a gente fazia comida no alojamento. Às vezes não tinha comida direito. Não. Porque não teve repasse, porque sei lá o quê. Mas aí a gente ia numa manifestação na semana seguinte com ônibus contratado, sabe? Tá, mas não tem dinheiro, porque tinha alunos que realmente não tinham condição de comer ali por fora, sabe? Eu, graças a Deus, podia sair, podia comer em um restaurante. Eles não tinham. E aí nós ia para uma manifestação com ônibus pago, entende? Então, era coisas muito estranhas, sabe? Teve várias coisas polêmicas. Eu lembro que vazou um vídeo, inclusive, desculpa, professores, mas vazou um vídeo, eu adoro a Universidade Federal, mas assim, vazou um vídeo do alojamento do MST. E eles filmaram a caixa d'água e tinha pombos mortos lá. Esse vídeo ficou famoso, rodou. Era assim, era um chiqueirão. Horrível, horrível. Morreu um filho de uma aluna, a gente velou na sala de aula. Assim, era cada coisa assim que às vezes eu olho para aquela parte da minha vida e penso, gente, eu estava realmente lá. O que se passa na cabeça dela? O que se passa na cabeça dela? E acontece assim, e dentro de um prédio de uma universidade federal, com dinheiro público. Aqueles alunos ali amontoados, feito bichos, e aí depois trocaram. Agora o MST tem um alojamento que fica na Palma, que é uma fazenda que a gente tem lá, né, que é onde a gente tinha aula. Não sei como é que é esse alojamento. Depois eu saí, me formei em turma regular, fiz Enem, igual todo mundo, entrei. E quando eu fiz Enem, entrei na turma regular, teve um problema. Porque a universidade, ela não esperava que alguém fosse sair da turma do MST, fosse fazer Enem, fosse passar e fosse entrar como aluno regular. Eles ficaram se questionando, reaproveitamos as disciplinas dela ou não? Então, gente, eu acredito que não seja... Pessoal, será que é a mesma pessoa? Então, eu acredito que às vezes não queremos levantar o questionamento, mas será que é a mesma qualidade de aula, sabe? Com certeza não. E eu fico perguntando, por mais que os professores sejam maravilhosos, assim, gosto de todos, mas será que era mesmo? Porque surgiu o questionamento neles, assim. E aí eu lembro que eu questionei do tipo, ok, se eu não reaproveitar, ninguém mais pode ter diploma, porque já tinha uma turma se formada. Então todo mundo vai perder. Nossa. E aí eles reaproveitaram, mas eu lembro que teve disciplinas que os professores me recomendavam refazer. Gosto de ti, por que tu não refaz? Sabe, do tipo... Outro professor. O mesmo professor. O mesmo professor. A mesma disciplina. Na mesma instituição. Então, são questionamentos, não estou dizendo. Mas eu fui a primeira aluna que fez isso. Depois, claro, teve um amigo meu que fez a mesma coisa. E aí, para ele, foi facilitado, porque eles pensaram, não vamos Você já fez o dificultar. barraco todo, né, amiga? Eu já tinha feito serviço sujo. Mas, assim, eu fico questionando, sabe? Porque a gente tinha muita formação política, os alunos eram extremamente dedicados, mas a gente ficava muito cansado, porque tu saía da aula da faculdade, tu tinha formação política no final de semana, tu tinha que abrir pedágio, tu tinha que cantar hino, tu tinha que ler livro do MST, então às vezes ficava pouco tempo para te estudar, e os alunos do MST tinham muita dificuldade em coisas básicas de português. Os professores não podiam descontar erro de português de médicos veterinários, porque se descontasse, a prova zerava, sabe? E todo mundo tinha que andar junto também. Então, a gente chegava no mesmo ônibus... Um laboratório de marxismo ali, né? Chegava no mesmo ônibus junto, descia junto, fazia as aulas juntos, assim, voltava junto. Coletivismo. Não podia ter amigo, assim, sabe? No final das aulas, a gente batia palma e fazia mística pro professor.
eram umas coisas assim que no começo eu achava bonitinho. Ah, estamos batendo palma pra aula. Que lindo. Cara, depois de 2 anos você fica se perguntando, mas que eu tô fazendo aqui, sabe? E é umas coisas que eu lembro que um coordenador pedagógico, assim, muito famoso na MST, ele falou pra mim, essas pessoas, elas só estão aqui, Jéssica, porque elas não têm capacidade de passar no Enem e entrar numa turma regular. Então, eles mesmos não acreditam nos profissionais que eles mesmos estão formando. Porque se um coordenador pedagógico da própria turma fala que essa turma não tem capacidade de competir com outro aluno normal e entrar numa turma regular, fazer Enem para um processo, é porque essa pessoa não acredita na capacidade cognitiva da turma que ela coordena. Então, eles mesmos, eles desvalorizam a militância para a militância se sentir dependente daquele projeto, que eles pensam, eu só vou poder estudar se a MST me der e se alguém me der. E agora teve a polêmica, porque na turma da MST, eles lançaram uma turma e eles estavam falando mal do agro, sabe? Que o agro mata. Eu lembro que vários políticos divulgaram e me ligavam do tipo, não, tem que se posicionar, tu tem que fazer vídeo. Gente, é uma coisa que acontece há trocentos anos. E aí agora que o pessoal, por um card de um folhetinho, estão achando problema. Problema é o que acontece dentro do alojamento. Eu falei para um político, tu quer ver problema? Problema é o que acontece dentro do alojamento, entendeu? Tipo, como é que é o problema o card, sabe? O problema é todo o contexto, sabe? O pessoal não vai a fundo, enquanto isso, a militância, ela tá ali sendo formada. Às vezes eu vejo, tipo, abriu o pedágio, vem a polícia para reprimir aquele pessoal, mas a maioria do pessoal, tipo, eu já abri pedágio, gente, eu tava lá morrendo de medo, pensando, meu Deus, a polícia vai vir aqui, vai me bater, eu vou ser fichada, o que eu vou fazer da minha vida? E eu nem sabia o que eu tava fazendo lá. E eu lembro que um dia um policial chegou pra mim e disse assim, tu nem sabe o que tu tá fazendo aqui. Daí eu olhei, eu nem sei o que eu tô fazendo aqui, literalmente. Aí foi aí a decisão que eu disse, nunca mais, eu não quero nunca mais ter que passar por isso. Então, às vezes as pessoas, elas estão ali, estão apanhando, estão sofrendo, e elas Então, nem sabem por que estão ali, sabe? Porque estão obrigadas, então tu não tem uma escolha, tu tá estudando, eles estão te dando alojamento, comida e uma universidade boa, de elite, né? A Universidade Federal é uma das melhores do país. Aí tu vai se submetendo, então tu vai se submetendo. Vocês me permitem, meninas? Assim, é uma oportunidade única que a gente está tendo aqui. Pela primeira vez na vida, eu consegui sentar com alguém que me entende. Essa era a intenção. Porque todas as vezes que eu falo sobre o MST, as pessoas dizem, esse cara tá delirando, esse cara tá aumentando, esse cara tá inventando. A Jéssica é exatamente a definição daquilo que eu tenho tentado dizer. Daqui, deixa os dois assistir, tá tão bom isso aqui. É sério, isso aqui é um momento histórico pro Brasil. Quando eu digo que eu ganhava boina do Che Guevara no acampamento do MST, as pessoas diziam, loucura. Quando eu digo que as crianças eram tiradas de seus pais, levadas para um galpão, para dormir num colchão, menino com menina, tudo bagunçado, e militante adulto no meio, abusando sexualmente de crianças, adolescentes dentro desses acampamentos, desses campos de doutrinação, dizia que eu estava maluco. A gente está tendo o relato de alguém que participou do PRONERA, Programa Nacional de Educação e Reforma Agrária no Campo, aonde esse programa começou em 1998, já formou mais de 200 mil militantes para o MST com dinheiro público. Ela está mostrando que isso é praticamente um laboratório marxista, onde o estudante tem que pagar pedágio para o MST, ele recebe antes do vestibular uma aula sobre quem é Che Guevara, o que é o MST, o porquê ele é bom, o porquê ele é maravilhoso. Aí ele faz o Enem, ele seleciona aqueles que mais pagaram pedágio para o MST, colocam essa galera para viver um ambiente completamente religioso marxista, onde você tem que todos os dias cantar a música do MST com o punho cerrado diante da bandeira do MST, numa religião mística, aonde eles são obrigados a sair do período de aula para cometer crimes, abrir pedágio, fazer manifestações. Ela está denunciando aqui aquilo que eu tenho dito, que o MST usa dinheiro público, e olha, se você for ver aí, tem matéria que ele já colocou a mão em quase R$1 bilhão. O MST usa dinheiro público para pegar os jovens que eles não acreditam que entrariam na universidade por um outro motivo, palavras do professor dela, ou seja, eles nunca dariam conta de participar da universidade de forma regular. Então vamos baixar a régua,
usar essas pessoas pobres e ignorantes e que não conseguiriam passar na Universidade Federal e vamos transformar nos nossos soldadinhos militantes. Cara, vocês têm dimensão do que é isso aqui? Quantas crianças... E aí que vem um ponto importante. Se você tem uma criança que de repente decidiu se tornar empreendedor, ela pega um pacote de chocolate e ela vai pro sinal vender e ela grava vídeo pra internet, como existem crianças hoje, adolescentes hoje, logo, logo vai estar lá alguém mostrando o ECA pra ela, logo, logo vai ter o conselho tutelar. Por que é que conselho tutelar não entra nos acampamentos do MST para fiscalizar abuso sexual, doutrinação infantil, os direitos dessas crianças sendo rasgados? E a gente tem realmente a esquerda no Brasil mentindo para as pessoas, dizendo que cuida do pobre, que ajuda o pobre, e tudo que eles querem é manipular o pobre para fazer militância política. Isso aqui cara, é absurdo assim. E eu tenho tentado dizer isso, mas as pessoas não ouvem. Mas agora vão ouvir, eu e a Jéssica vamos tocar o terror nesses terroristas. Vou fazer agora uma série, Ponce e Jéssica. Ponce e Jéssica. Ponce Conteúdo e Jéssica infinito, né? pelo Conteúdo mundo. infinito. Inclusive, ela falando da mística, né? Tem uma mística que era para dizer o quanto nós, MSTs, odiávamos os capitalistas. E aí, na época, um grande capitalista era o George W. Bush, presidente dos Estados Unidos. E a mística chama Satanás Desocupado. Não sei se você já ouviu. A mística era assim, alguém entrava e começava a declarar, né? Satanás Desocupado teve uma ideia infernal. Foi criar uma serpente para fazer somente o mal. Pegou 10 cachorros doidos, leite de canguru, urina de 3 gambás e a tripa de um urubu. Pegou o espírito de Caim, cachaça de cana preta, 20 quilos de maconha e a capa do capeta. 1 litro de gramocil, estricnina, algumas bicheiras de porco, 20 doenças do mundo e um maribondo caboclo. Tudo isso foi colocado numa panela para ferver. E assim criou forma de gente como o diabo quis fazer. Satanás, achando pouco, misturou merda de porco até achar que ficou a puxe. E ao soltá-lo pelo mundo, batizou o vagabundo por George W. Bush. Caraca. Esse era o amor, né, dos militantes demonstrando o seu amor, o seu afeto a um capitalista, que era o George W. Bush. Presidente, apesar de ele não ser, né, um capitalista, mas ele era presidente do maior país capitalista do mundo. Então isso é mística, eles vão soltando ali esses conceitos, né? Essa ideia religiosa revolucionária. Afinal, a teologia da libertação é uma teologia materialista. Eles negam a existência de Deus, mas sabem muito bem usar a religião. Então, você tira Satanás, os demônios, e no meio do mal moral, o mal como princípio espiritual, surge o mal social. E aí você tem a famosa justiça social. O que é justiça social? É justamente um problema impossível de resolver que a esquerda se utiliza para continuar manipulando as pessoas. Por exemplo, dívida histórica. Tem como resolver o problema da dívida histórica no Brasil? Ah, mas os negros chegaram aqui, trabalharam e depois não tiveram acesso à terra na lei de 1850. Beleza. Tem um problema real, aconteceu, pessoas sofreram e a gente não vai negar a realidade. Mas você sabe quantificar as pessoas que roubaram lá atrás para a gente devolver para os parentes delas agora? Consegue individualizar? Consegue quantificar? São 1 bilhão de variáveis nesse processo de dívida histórica que é impossível resolver. Mas eles vão viver eternamente dizendo para o pobre, olha, você foi roubado lá atrás e a gente está querendo te ajudar. Paga pedágio para a gente, vota no nosso deputado que a gente vai resolver o problema eterno que ninguém nunca vai resolver. Então, eles amam problemas impossíveis de resolver para continuar manipulando pessoas. Vamos deixar um pouco mais leve, porque eu tô tensa aqui. É muita informação. Não, Você tá falando de MST. Eu não sei se eu vou deixar menos tenso. Então, vai, pode Mas tocar. e aí as mulheres nos acampamentos? Como que... Bom, se fala muito da parte das crianças, adolescentes, né, que são abusados dentro do acampamento. E a mãe, a mulher? Qual o papel, onde ela está nesse momento? Eu vou falar uma coisa muito importante. Quando o Bolsonaro decidiu dar título de terra para os assentados, ele disse o seguinte: vamos colocar o título no nome das mulheres do MST, das assentadas, e não dos homens. Porque a mulher, historicamente, ela é quem está preocupada em cuidar do filho. No caso da minha família disfuncional,
Eu não estou falando aqui de papéis familiares. Dentro da fé cristã, nós sabemos que se a mulher cumprir com o papel dela e o homem também, a gente vai ter uma família vivendo plenamente, né, a felicidade e a plenitude. Mas as famílias disfuncionais, no caso do meu pai, era um homem alcoólatra. Obviamente, as decisões que ele iria tomar, tendo o título da terra, poderia ser vender a troco de banana para tomar cachaça. Isso acontece muito. Muitos homens morrem em depressão, cometem suicídios nesses acampamentos por conta da expectativa frustrada. Tiveram a expectativa de pegar uma terra e viver o paraíso que o MST prometeu. Não se realizou. Muitos deles começam a entrar em depressão. Alguns vendem realmente a terra a troco de banana para tomar cachaça. Meu pai só não fez isso por conta da minha mãe. E então o Bolsonaro decidiu colocar o título da terra sempre no nome da mulher. Isso foi uma baita sacada com alguém que dizem que é machista e misógino, né? Mas vamos lá. As mulheres, elas, nos acampamentos do MST é o seguinte. Você tem realmente aquelas leoas, sabe? Uma mulher como uma leoa que está ali, ela se submete a muita coisa dentro desses acampamentos, porque para ela a coisa mais importante são os filhos. A minha mãe é um exemplo disso. Ela se submeteu a um movimento onde ela sai da cidade, por mais difícil que estava, ela se submeteu a morar num barraco de lona, ela se submeteu a cozinhar num fogão a lenha, não tinha gás para cozinhar. Ela se submeteu a ter uma casa que o chão dela é de terra, não tem piso, não tem nada, é terra, chão. Eu achava engraçado, minha mãe pegava a vassoura para varrer o chão. Eu falava assim, mãe, mas a senhora tá varrendo, isso é terra. Ela falou, filha, a gente é pobre, mas nós temos dignidade. Então eu me lembro dessa cena da minha mãe muito zelosa, apesar da pobreza, da miséria, ela sempre muito higiênica, cuidando ali da gente. Então, são mulheres manipuladas. A Jéssica mencionou algo muito importante. Chega lá numa invasão, numa mobilização e pergunta para uma dessas pessoas o que elas estão fazendo ali. Não sabem. Quando em 2016 estava sendo votado um projeto do eucalipto transgênico em Brasília, H421, que ele produzia 20% mais no mesmo espaço geográfico. Ou seja, em tese, ele diminui o desmatamento. Ele é menos prejudicial ao meio ambiente porque ele produz mais num espaço menor. O MST não deveria ser a favor porque ele é a favor da agroecologia? O MST foi contra, pegou 1.000 mulheres nos acampamentos do MST, colocou em ônibus e mandou até a empresa. E as mulheres invadiram ali, a mando do movimento, e destruíram 10 anos de pesquisa em genética. Coagiram os funcionários, estavam com facões e destruíram aquele laboratório. Foi perguntado a algumas delas o que elas estavam fazendo ali. Não sabem dizer. Mais uma vez, o Movimento Sem Terra é um movimento demoníaco, traiçoeiro, amaldiçoado, que tem a capacidade de pegar a vulnerabilidade de uma mãe que está tentando cuidar do seu filho, alimentar o seu filho e manipular os seus sentimentos, as suas expectativas, para levar essas pessoas, infelizmente, a cometerem crimes. Muitas delas não sabem que é crime, porque para o movimento é vendido que não é crime. Para o movimento é dito que é luta, é legítimo, que é legal, que na verdade ela apenas está resgatando aquilo que já é dela. Então isso é muito triste, falando das mulheres. Eu vejo as mulheres mais como um lugar de trabalho na MST, porque elas que cozinham, elas que cuidam das crianças, assim, quando está acontecendo algum evento, normalmente algumas mães são designadas a cuidar dos filhos de todas. E eu vejo elas também no lugar de trabalho, porque são elas que vão à frente de qualquer manifestação. Então, é determinação. E uma vez eu até questionei o meu pai por que isso acontece, se as mulheres deveriam ir atrás, no sentido, o homem na frente, protegendo, caso a polícia avance, e a mulher atrás, sendo protegida. E ele me falou que não, que as mulheres vão na frente e as crianças vão na frente porque tem menos risco da polícia chegar com agressividade e bater. Então, eu vejo as mulheres ali na MST com uma posição delicada, mas uma posição de trabalho, porque são elas que cozinham para todo mundo, são elas que ajudam a organizar, e eu vejo que elas veem o MST como um negócio de proteção. Tem uma história que, quando eu fui no MST, eu conheci uma senhora que ela tinha 7 filhos, e ela estava no MST porque ela apanhava do marido dela. Chegou um acampamento na cidade dela e ela resolveu ir para o acampamento para fugir disso. E quando o marido dela foi buscar ela no acampamento, a militância protegeu. Então, ela se sentia
protegida ali. Então, o MST, eles têm internamente também uma hierarquia, uma segurança. Então, tipo, se acontece algum furto dentro do acampamento, quem resolve é a direção do acampamento, sabe? Então, aquilo raramente sai para fora. Então, eu sinto que as mulheres, elas também, às vezes, apesar dele ter comentado vários casos, elas ainda assim se sentem mais protegidas dentro do MST, porque elas podem reclamar diretamente para o dirigente que X ou Y está acontecendo. E num lugar de trabalho também, eu vejo que elas são as que mantêm o movimento vivo, assim, elas que fazem o sanduíche, elas que limpam, elas que cozinham, e elas que vão à frente, sabe? Então, às vezes tu vê mulheres super idosas à frente de uma manifestação gigante, assim, e ela tá ali puxando a frente, de mão dada com uma criança. Eu também acho isso um absurdo, porque elas vão ser a primeira a sentir a polícia, a pressão policial ali, mas elas estão à frente, estão tendo coragem de estarem à frente. Pedro, você era essa criança, né? Tem Sim. uma foto sua. Sim, tá aqui no livro, inclusive. Pedro era essa criança que estava lá na frente. Eu era essa criança. Tá aqui a minha família, para quem... nunca... O MST soltou uma nota em 2022 dizendo que eu nunca fiz parte do movimento. Sério? E aí eu esfreguei essa foto na cara deles, com 11 anos de idade, segurando a bandeira do Che Guevara, minha irmã ao lado, meu pai e minha mãe. Já nos primeiros meses do acampamento, nesse dia, eu me lembro que eu fiz teatro na rua, eu era o pequeno produtor, o pequeno camponês, e enquanto o agronegócio no final da mística mata o pequeno camponês e suborna o juiz. Então, Meu Deus do céu! vocês já imaginam como era o teatro, e isso transmitiu na televisão na época. Com 11 anos de idade, nesse dia, eu enfrentei um policial armado, eu pulei o muro do INCRA, o policial estava armado, segurança. Nesse dia, eu depredei patrimônio público, eu destruí na porrada e no cacete um carro que estava tentando avançar o sinal enquanto a gente fechava a avenida para passar a marcha. Então, a gente depredou um carro na paulada, pegamos um pedaço de pau e começamos a rufar o carro. Quebramos para-brisa, quebramos tudo que você pode imaginar no carro. E se o cara tivesse saído do carro, a gente tinha linchado ele, eu me lembro disso. Nesse dia, nós subimos o prédio do INCRA, coagimos os funcionários a pegar cafezinho para nós. Então, a gente tocava tambores, cantando as músicas do movimento. Arroz deu cacho e o feijão floreou. Milho na palha, coração cheio de amor. Povo sem terra fez a guerra por justiça. Visto que não tem preguiça, esse povo é de pegar cabo de foice, também cabo de enxada. E a gente cantava e coagimos as pessoas. Nós cometemos crimes. Eu tinha 11 anos de idade. E nesse dia eu tirei essa foto porque eu estava com muito orgulho, né, de ser um soldadinho de Che Guevara. Por isso que eu peguei a bandeira dele aqui. Então, assim, é de um nível de manipulação muito grande. E todas as vezes, mais uma vez, corroborando com o que a Jéssica disse, as crianças e mulheres estão na frente sempre, porque são o escudo humano. E aí é daqueles que fizerem qualquer coisa. Vai haver a gente começava a fazer os gritos de guerra, né? MST, e todo mundo grita, essa luta é pra valer. Mataram Che, mas não mataram o fruto. O MST está crescendo por minuto. Reforma agrária quando? Já. Então existe sempre... buscando suas memórias aqui. Jéssica, estamos buscando suas memórias. Memórias nada Vamos ver se você lembra né? das aqui. Cansados? Não lembra, não? Não, na luta do povo ninguém se cansa. Então há sempre esse ambiente religioso, ambiente revolucionário, né? Isso é importante dizer. E mais uma vez, para as mulheres, é muito mais fácil essa manipulação sensorial, porque as mulheres são mais emotivas, elas tendem mais, né, a se relacionar pelo emocional do que pelo racional. Não estou dizendo que as mulheres não são racionais, obviamente, tem que pagar o pedágio eterno pro corte da internet, né, que vão querer manipular. Mas as mulheres são mais emotivas, e o MST sabe explorar muito bem essa questão sensorial da mulher para justamente falar sobre a luta, falar sobre a mãe terra, falar sobre essa questão crucial de uma mãe lutando para alimentar o seu filho. Sempre tem essas figuras da Irmã Dorothy, sempre tem essas mulheres como, me ajuda a lembrar aí, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dorothy, que foi executada na Amazônia, não foi isso? Agora a única que está em alta é Marielle Franco. Né? Marielle vive enchendo o saco. Nossa. Mas... Então você tem essa mitologia que vai sendo construída. Eu não resisti a essa aqui. Eu lembrei que uma mulher apareceu para Maria do Rosário com a camiseta. Marielle vive, e ela foi tirar foto. Eu vi. Embaixo estava escrito enchendo o saco.
Na verdade, a Marielle já se foi, mas a esquerda continua querendo. É engraçado, né, que a esquerda parou de defender a pauta da Marielle Franco quando descobriu que o Chiquinho lá, Brazão, era da esquerda, né? Você viu? Incrível. Mandou Mas ela assassinar. ainda é grito, né? Então ainda... Sim. Ainda consegue... Mas enfim, então, as mulheres são mais facilmente levadas a compreender essa questão mística do MST por conta da questão emocional e religiosa, né? Isso é o fato. Ô, Jéssica, deixa eu só mudar um pouco aqui. Você com toda essa bagagem sua, né, de MST, de história, de vida, você já pensou em ser candidata? Nunca pensei. Eu acredito que tem pessoas que nasceram para ficar na base, literalmente. E o backstage é lindo, assim. Eu sou apaixonada por política, mas eu sou apaixonada por ficar no bastidor da política. E aí, quem vê o candidato lá discursando, falando, fazendo uma campanha muito bonita, ele não vê que por trás tem toda uma equipe, tem todo um planejamento, tem toda uma alma de campanha que são assessores muito bons que estão fazendo aquele candidato. Então, obviamente, na eleição passada, eu tive as minhas primeiras vitórias, assim, sozinha, né? Que eu coordenei campanha. E é emocionante, porque tu vê que é o teu projeto ali, é o teu nome, é a tua alma ali sendo colocada e tu tá elegendo boas pessoas que estão transformando várias coisas bacanas, assim. Então, eu acho que o bastidor é o meu lugar. E como que você começou a falar no começo, eu acabei te cortando, mas como a filha do dirigente da MST, veterinária, veio parar numa campanha presidencial do Novo. Então, eu conheci o Felipe em Santa Catarina. E eu conheci o Felipe e a Marina em Santa Catarina. E foi muito engraçado que eu estava com um amigo meu e estavam os dois palestrando. Eu falei para ele, assim, de frescura. Ele vai lembrar disso. Ele chama Márcio. Eu falei para ele, um dia eu quero trabalhar com pessoas assim. No final, eu acabei trabalhando com os dois, né? O que foi muito engraçado. O Felipe, ele desceu do palco, eu queria tirar uma foto com ele para o JL, que era o movimento que eu tinha fundado. E aí, quando ele saiu do banheiro, a gente conseguiu atacar ele ali e ele deu um número dele. O que eu achei muito estranho. Eu fiquei pensando, mas cadê um assessor para dizer alguma coisa? Eu acho que na confusão, ele acabou dando o número dele. E eu convidei ele para participar do JL Cast, depois foi o Lucas que aceitou. Quando acabou o podcast, eles perguntaram quanto que a gente gastava para fazer aquele podcast. A JL não tinha nenhum dinheiro, assim, era um movimento de gente jovem querendo dominar a Uni. Até hoje a gente tem esse sonho, né? O pessoal, todo ano a gente tá lá batendo ponto, um dia vai. E depois que acabou o podcast, eles me convidaram para uma entrevista. Eu fiz a entrevista. Uma semana depois eu estava em São Paulo trabalhando com ele. E foi muito engraçada a nossa relação, porque no meio da campanha o Felipe trocou umas 4 vezes de equipe. E toda vez que ele trocava de equipe, eu olhava para ele, tá, pode me demitir, né? Eu vim aqui só, não sabia nada, tava começando. Quando eu comecei a trabalhar com ele, era para mim fazer o WhatsApp, mas eu não sabia nem o que era uma lista de transmissão, então eu não sabia absolutamente nada. E ele foi ficando comigo, foi ficando. Na campanha, eu pedi demissão para trabalhar com a Marina, até com o convite da Nara, trabalhei com a Nara. E acabou a campanha, ele me chamou de volta. E eu estou trabalhando com ele até agora. Então, foi muito... Eu não sei o que ele viu em mim, até um dia eu queria perguntar, mas ele fez um podcast e me convidou para uma entrevista, e quando eu vi, eu já estava em São Paulo. Então, eu sempre fui uma pessoa, assim, como a minha família é muito pobre... E pobre não tem direito a ter medo, então é assim, a gente não... Já deu errado, né? Tu já é pobre, então o que mais vai dar errado? Não tem medo de perder, né? Já deu errado ali, você nasceu numa situação errada, vou perder o quê? Então, qualquer oportunidade que passou na minha vida, eu aproveitei. Então, o pessoal pergunta, ai, Jéssica, por que tu fez tanta coisa? Gente, eu nasci pobre, então tudo que me ofereceram e eu pude abraçar, eu abracei. Então, a política surgiu assim pra mim. Pedro, qual foi a virada de chave dessa vida toda para a política? Posso falar agora? Eu acredito em 2 coisas que me guiam, assim. 2 coisas que me movem primeiro, a soberania de Deus. Então, eu acredito que tudo que aconteceu na minha trajetória estava dentro do plano original de Deus. De alguma forma que
a racionalidade humana tem muita dificuldade de explicar. Mesmo a minha passagem pelo Movimento Sem Terra, Deus nunca perdeu o controle disso. E a segunda coisa que eu acredito é que há um tempo determinado para cada coisa e há um propósito para cada coisa debaixo do céu. Eclesiastes. E eu acredito que chegou o tempo onde toda essa indignação que toma conta de mim há muitos anos, ela precisa ser colocada em prática. E existe algo muito importante, interessante com relação ao nosso propósito de vida. Eu acredito que cada pessoa foi trazida à existência para viver um propósito. Eu não acredito em aleatoriedade, eu não acredito em coincidência, eu acredito em cristocidência, né? Então, mais uma coisa que eu acredito, que existe algo que nos indigna, que tira o nosso sono, que tira a nossa paz, e você tenta fazer com que outras pessoas resolvam o problema, e na verdade não vão resolver, porque é o problema que Deus quer que você resolva. Então existe algo a ser feito no Brasil, principalmente com relação à doutrinação nas universidades, com relação à doutrinação nas escolas do Brasil, e também com relação a essas pessoas que são manipuladas nesses movimentos sociais. E eu tenho clamado, lutado como um influenciador, como escritor, tentado fazer as pessoas acordar para essa realidade, e nem todos vão conseguir concentrar tempo, energia e propósito nisso. A única conclusão que eu chego é que é a minha vocação, que é para isso que eu fui trazido à existência, que essa é a oportunidade que eu tenho de fazer a diferença. Então, decidi sair dos bastidores e entrar na política, realmente, que é um desafio muito grande, você colocar o seu nome à disposição, entrar para o desafio da urna, ser provado, né, pela urna. E eu decidi ser pré-candidato porque eu acredito que a política, para mim, ela só existe se for por algo maior do que a própria política. E aí entra a questão da minha fé. Eu realmente acredito no que a Bíblia chama de a manifestação do reino de Deus, o reino de Deus sendo manifestado no governo dos homens. Eu não sou o pessimista que diz, o mundo está acabando, está caminhando para o fim. Esse não é o papel de um cristão. O papel de um cristão não é ser influenciado pelo mundo, mas é influenciar o mundo. Então, o nosso papel é preencher essas lacunas da sociedade que precisam ser preenchidas. Há muito tempo no Brasil, os cristãos pensavam assim, a política é do diabo, universidade, doutrinação, essas coisas, tudo é do diabo, a arte é do diabo, a música é do diabo. E a gente foi entregando tudo pro diabo e ele foi assumindo tudo, né? Ele foi criando aí o PSOL, a gente entregou a política pro diabo, ele criou o PT, e a gente foi entregando a universidade pro diabo, ele criou o professor de esquerda. Então é hora da gente reassumir esses espaços. Então eu acho que é tempo da gente preencher essas lacunas, fazendo a coisa certa da forma certa. E a forma certa é entrando dentro desse ambiente, desse sistema. Não dá para mudar o sistema do lado de fora, você tem que entrar dentro e mostrar que é possível fazer diferente. E de forma bem genuína, eu vou dar um exemplo disso. Eu realmente, quando pensei em entrar na política, eu estava muito desanimado por ver pessoas que muitas das vezes defendem as pautas Deus, pátria, família e liberdade, mas que defendendo família era um cara adúltero, que não respeitava sua esposa em outros ambientes, que defendendo Deus era um completo cético na sua vida pessoal, que defendendo liberdade, muitas das vezes censurava alguém por algum motivo. E isso me trouxe um certo desânimo. Eu falei, cara, mas isso é política? Esse ambiente não é para mim. Antes da política, eu estava lá na igreja, pregando para jovens, ensinando no seminário teológico, servindo a minha vocação pastoral, né? Por muito tempo, eu servi a igreja nos projetos sociais, missionários transculturais fora do país. A gente apregou nas praias de Portugal, enfim. Fizemos projetos sociais que levavam chinelo para pessoas na África, cuidamos de moradores de rua, cuidamos de dependente químico. Então, sempre fui envolvido nesses projetos sociais. Então, quando eu olho para a política, eu digo, eu tenho que tomar uma decisão. E a minha decisão foi, tem como fazer a política da forma certa? E eu olho para caras, por exemplo, como Marcel Van Hatten. Cara, aquele cara é uma inspiração para mim. Eu olho para caras, falando um pouco mais de afinidade, por exemplo, Nicolas Ferreira. O Nicolas Ferreira é, para mim, não só um exemplo de político, como ele é um exemplo de cristão. É um jovem que veio da periferia de Belo Horizonte, morava na favela, o pai dele é pastor, ele era baterista da igreja, do grupo de jovens, e ele se tornou a figura política mais respeitada do país hoje, mais influente hoje nas redes sociais. Por quê?
porque ele provou que é possível você entrar na política, não vender a sua alma pro diabo, falar aquilo que você acredita e ser livre para fazer a boa política. Então nós temos precedentes no Brasil, como Marcel Van Hatten, como senador Girão, como Nicolas Ferreira, essas pessoas que nos inspiram a dizer, cara, dá para fazer política da forma certa. E o Novo é um partido que tem sido essa incubadora de pessoas com propósito para fazer a coisa certa da forma certa. Então estou muito feliz de hoje fazer parte do Novo, estar afiliado ao Novo, ser pré-candidato, e a resposta vai vir das pessoas, porque elas sempre pedem, né? Olha, continue lutando por nós, a tua história é importante, o que você faz é importante. Então eu acho que eu estou muito feliz hoje, estou vivendo uma fase da minha vida muito satisfeita, entendendo exatamente para onde eu estou indo, o que eu devo fazer. Eu estou fazendo isso com muito afinco. Jéssica, o que você diria para outras mulheres que têm algum receio ou medo de entrar para esse mundo da política, ou bastidor, ou para ser candidata, ou para ajudar, ou para fazer o que ela quiser dentro da política, mas para esse mundo da política? Esses dias uma amiga minha, ela me perguntou, tu acha que eu devo ser candidata? E daí eu disse para ela, mas o que te impede de ser candidata? Daí ela falou, é o medo. Gente, tem que ir com medo igual. Assim, tu aprende no caminho, porque não tem político que nasceu pronto, sabe? E eu falo muito isso até do próprio Felipe, que quem acompanha o Felipe vê a evolução, sabe, de como ele tá nos debates, de como ele vem crescendo, e ele aprendeu no caminho, entende? Então não tem político pronto, sabe? E se tu olhar até os próprios twitters do Nicolas Ferreira, a gente sabe que ele aprendeu no caminho também, visto o histórico. Então eu acho que toda mulher que ela quiser ser candidata, ela tem potencial para ser candidata, porque se tá no teu coração é porque tu tem vocação, então é só ir com medo. E tem ótimos assessores por aí para assessorar, então eu acredito que se tu tá com dúvida, se reúne com pessoas que já tiveram mais experiência que tu e vai dar certo. Eu também, na campanha da Marina, eu tive a Nara, que me deu um auxílio gigante, me ensinou muito de política, e hoje eu uso os ensinamentos da Nara, então eu acho que também... se inspirar em outras mulheres, sabe? Pra gente também passar esse conhecimento. E porque no topo não tem competição, né, gente? Então, se tu tá lá e tá trabalhando bem, eu acho que não tem por que tu ajudar outras pessoas a trabalharem bem também, né? Eu vejo que a competição sempre tá muito abaixo de um lugar de onde a gente quer estar enquanto mulher, né? Então, se a gente quer que outras mulheres ocupem outros cargos e nos representem, então a gente tem que ajudar para que essas mulheres elas cheguem lá. Eu tenho uma tristeza também, porque eu assessorei poucas mulheres, e na última campanha, em 2024, eu assessorei a Giovana Zanella. Ela foi a segunda mais bem votada na Antônio Prado, foi uma campanha coordenada por mim e pelo Gustavo, uma campanha de 2. E eu lembro que a maior tristeza dela é porque tinha um homem atacando ela, e sempre atacando no mais fraco, do tipo, ela ficou com sei lá quem, sabe? Então eu acho que... E a gente optou enquanto equipe para não responder. E ele se sentiu tão pequeno que ele ficou a campanha toda falando, a vereadora não me responde. E ela ganhou, e ela provou na urna que ela tinha mais capacidade do que ele para ter mandato, e ele não se elegeu. Então eu acho que as mulheres elas sempre têm mais esse receio, sabe? Porque quando vão atacar uma mulher mandatária, uma mulher candidata, é sempre do lado mais baixo que atacam, sabe? E é não ter medo, é ir fazendo que tu vai aprender e vai ter gente para te ajudar. Eu acho que as mulheres elas são muito solidárias com outras mulheres também na política. Eu sinto muito isso. Toda a ajuda de assessoria que eu tive, toda vez que alguém parou para me ensinar alguma coisa, normalmente essa pessoa que parou para me ensinar é outra mulher que está há mais tempo na política que veio me dar uma mão. Então eu sinto que a gente é muito unida e também independente do partido, às vezes quando tu vê outra mulher precisando, tu tá lá e tá unido e tá ajudando. Então eu acho que é só não ter medo. Pedro, o que falta para mais mulheres trabalharem com a política? Eu acho que só elas entenderem o quanto elas são importantes na formação de um país, né? Você tem historicamente a própria Bíblia, que as feministas dizem que é machista, né? Você teve grandes mulheres que fizeram a diferença e foram grandes líderes. Você tem a história, por exemplo, de Esther, que foi uma rainha que, com toda a sua capacidade de influência, ela salvou a vida de muitas pessoas. Você tem um exemplo de Débora também, que foi uma juíza e que venceu batalhas
sendo uma grande líder. Você tem na história, por exemplo, Joana d'Arc. Então, a mulher ela tem uma percepção diferente do homem. Não melhor, não pior, mas diferente e que é extremamente fundamental e necessária na política. A forma como a mulher faz política é diferente. O que ela consegue enxergar que está faltando no mundo ou que está em excesso é diferente. Então, as mulheres precisam entender que tem espaço. Eu acho que não precisa de cota, mas o que precisa é das mulheres entenderem essa importância que elas têm e saber que tem espaço, tem precedente, tem mulheres que estão na política e conseguem perfeitamente desempenhar o papel de mãe, por exemplo. A Ana Campanholo tem, acho que já duas filhinhas, né? E ela é deputada estadual por Santa Catarina, desempenha... Marina Helena. Marina Helena também. A gente tem várias mulheres hoje que são referenciais na política, que fazem um papel extremamente relevante, né? E, mais uma vez, é só elas entenderem mesmo que a gente precisa delas. A gente, às vezes, apanha em muitos assuntos que vocês são mais sensíveis. Então, eu acho que tem espaço. E eu acho que está havendo essa girada de chave, onde as mulheres estão compreendendo isso, cada vez mais assumindo seus espaços na política. Ai, que legal. E a gente tem um quadro aqui no podcast, né, que chama Na Ponta da Língua e do Fundo do Coração. Ó, pergunta e responde. 2 palavrinhas, assim, como você quer fazer, Paula? Primeiro ou vamos fazendo intercalado? Vai fazendo com ele, eu faço Lá com a vem. Jéssica. A Jéssica já tá aqui? Eu Tá. postei. Então, quer Tá começar? Ó, eu pergunto pro Pedro e Isso. Aí vai direto. Jéssica, veterinário ou marketing político? Marketing político. Pedro, um valor que você não negocia. Minha fé. Campo ou cidade? Cidade. Uma mulher que te inspira. Minha esposa. Ai, que lindo! Jéssica Pôncio, meu amor. Acabou. Ganhei a semana. Pode encerrar, brincadeira. Você me Acabou. inspira, meu amor. Muito obrigado por você existir e cuidar tão bem de mim, da nossa casa. Um bicho que te representa. Ovelha, eu tenho uma de Qual é estimação. o nome dela? Charlotte. Pedro, um arrependimento e um orgulho. Um arrependimento, meus pecados. Um orgulho, ter encontrado a verdade. Uma lembrança com a sua mãe que te emociona. Então, eu levei minha mãe para Pelotas para pegar o meu diploma e foi a primeira vez que ela foi na cidade que eu me formei. Então, me emociona. Uma palavra que define o MST para você hoje. Terroristas. O que te tira do sério? Injustiça. O livro que te marcou. Nossa, agora você pegou pesado. Agora você pegou... Não, e pior que não foi a Bíblia. Enfim. O que te acalma? Marketing político. Nossa Senhora! Olha o perigo dessa mulher. Um sonho que você ainda quer realizar. Ser deputado federal pelo Brasil. Estado de São Paulo. Isso aí. Meu também. Nossa. Um político ou uma política que te inspira? Marcel Van Hatten. Vou ter que puxar o saco, né? O que mais te emociona? Cara, vocês fazem cada pergunta filosófica, né? O que mais me emociona? Poxa, que pergunta difícil. O que mais me emociona? Minha história. Uma campanha que te marcou? A do Felipe Dávila. Uma qualidade que você admira nas mulheres. Sensibilidade. Uma coisa que aprendeu trabalhando com o Dávila? A ser mais sensível. Um conselho que você daria para o Pedro lá de trás, quando ele ainda estava no MST. Faz exatamente o que você fez. O Marcel em uma palavra? Determinação. O que as pessoas mais se surpreendem quando te conhecem? Minha libertação. Um momento que você pensou, é por isso que eu faço o que eu faço? Trabalhar com política, eu acho que eu sinto isso todos os momentos, mas quando a gente termina uma campanha, é o momento certo. Um momento que você pensou, é por isso que eu faço o que faço. Ultimamente, todos os dias.
O que as pessoas mais se surpreendem quando elas te conhecem? Que eu sou médica veterinária. Quem foi também. Gente, muito bacana a Gente. entrevista, né, Paula? A gente precisa encerrar, deu o nosso tempo. Obrigada por estarem aqui Quantos com a dias vocês gente. bolaram essas perguntas? Profunda, né? Agora. Profunda. Mano. Gente, eu queria muito agradecer, Pedro. Nunca aconteceu isso, 2 horas. Uau. A gente sempre fecha em 40, 50 minutos. É. Então, porque o papo foi muito bom. Acho que daria para ficar aqui. Até perguntei ali. Falei, gente, posso ficar aqui até que horas? Então, eu queria muito agradecer, Jéssica. Que, pessoal, Jéssica tá matando aula aqui para poder vir. Mentira, amiga. Mas obrigada por vir de tão longe pra, né? Na hora que eu falei pra Jéssica, falei, amiga, preciso de você. A ideia tava na cabeça ainda, né? Eu tinha uma ideia e um sonho, né? E a gente não esperava que fosse ficar tão legal, né? É Ficou- verdade. Obrigada pelo olha, convite. Tem que ter parte 2, né? Vocês dois. Né? Tem que ter, vai deu ter, certo. vai ter. E aí, uma das primeiras pessoas que eu falei foi com você, e eu falei, preciso de você. Você falou, pra quê? Tanto que ela sentou aqui hoje, eu falei, o Pedro vai estar aqui junto com você. Ela, quem é Pedro? Eu falei, eu não falei? Ela falou, não. Eu falei, então. Só vim, né? Pronta. Um cara do MST. Eu falei pra ela, não, o Pedro Ponce. Ela, o Pedro do MST. Porque eu falei, o Pedro. Ela, legal, né? Que Pedro. Quem é Pedro? Legal. Então, muito obrigada, amiga, por ter Obrigada. topado, por sempre estar nos apoiando, me apoiando em tudo, mesmo de longe, a gente sempre está conversando e você sempre é um apoio. E para Muito tudo obrigada que eu pelo preciso, convite. você sempre É. está à disposição. Pedro também, a gente se conheceu agora esse ano e acho que primeiro dia que a gente Foi resenha. foi resenha já, né, já A bateu. Paula errou o caminho umas 5 vezes, a gente ficou dando volta lá no interior de São Paulo, mas foi incrível. Mas foi bom. Todos chegaram vivos, estamos vivos. Chegamos vivos. Tá tudo certo. Então, muito obrigada também por topar. A gente sabe como que tá a sua agenda. Pedro mandou a agenda dele, tipo, um monte de dia. Ele, olha, minha agenda tá assim. O que tiver vago aí, você pode colocar que eu vou na mesma hora. Então, muito obrigada. Vocês dois são inspiração para todos. A gente gostaria que a realidade de vocês batesse na porta de muitos que estão lá, que eu acredito que até hoje vocês têm amigos lá, né? Que ainda estão lá no movimento, dependendo e vivendo disso. E que ainda não descobriram que tem uma vida aqui fora. Mas que vocês sirvam de inspiração para essas pessoas. Muito obrigada. Eu que agradeço. Paula já tem meu livro, então vou entregar para Nara. Obrigada. Vou entregar para Jéssica também. A face Obrigada. oculta do MST, como sobreviver aos campos de doutrinação. Para mim é uma honra, e falando de agenda, quero mandar um abraço aqui para o meu assessor Studart, tá ali nos bastidores, e o Elton Costa, meu coordenador de marketing também, que eles têm trabalhado muito essas 2 semanas, então preciso puxar um saco aqui um pouquinho, porque a equipe é braba pra caramba. E aproveitando, né, deixem o tchauzinho de vocês, convidem as mulheres para participarem da política, deixa a rede social, contato, o que vocês quiserem. Então, eu queria agradecer, gurias. Eu lembro muito da Paula na Paulista, nos domingos, panfletando Com o comigo. Benício. Com o Benício. Tu sempre foi uma inspiração. Eu sempre falei que não tem cônjuge que comprou mais a campanha do que tu. E toda vez que eu vou palestrar e eu falo que o cônjuge tem que comprar junto, eu sempre te cito, porque eu acho que aquela campanha não foi uma campanha só do Paulo, foi uma campanha de vocês dois juntos, e eu acho que tu foi essencial. E a Nara, sem palavras, né, foi a pessoa que me deu uma oportunidade política incrível. Eu tive a chance de trabalhar com a Marina, me ensinou muito, muito mais do que ela acha que ela me ensinou. Ela me ensinou, e às vezes quando eu falo, não, gente, tem que mapear todas as regiões, eu sinto que é a Nara no meu ouvido dizendo, Jéssica, tem que mapear. Que ela dizia, tem uma região aqui que não tá mapeado. Então, tu me ensinou muito, eu uso até hoje, e o tanto que eu cobro dos meus clientes para mapear em apoiador é porque eu escuto a tua voz me falando isso. Então, eu acho que vocês abriram muitas portas para mim, por mais que vocês não veem isso agora. Foi essencial eu ter conhecido vocês, e até por uma questão de se manter na política, porque eu acho que às vezes a gente chega, tem aquele romance, e depois, porque trabalhar em política também é um desafio diário, né? A gente passa por cada coisa, então ter mulheres que a gente se inspira faz a gente se manter na política. Eu acho que o trabalho que vocês estão fazendo, Mulheres do Novo, é essencial para que esse partido cresça e floresça do jeito que a gente espera, e que em 2026 a gente tenha um ótimo resultado. Obrigada. Bom, eu quero agradecer então a Paulinha, quero agradecer a Nara e a Jéssica, essas mulheres inspiradoras, né, que estão aqui
mais uma vez, influenciando as mulheres do nosso país, influenciando os homens do nosso país, influenciando toda uma geração a fazer uma política bem feita, da forma certa. Então, quero parabenizar vocês pelo Na Base Delas podcast, e tenho visto vários cortes legais lá no Instagram. Sigam lá, inclusive, @nabasedelas. Fantástico. E para mim é sempre uma oportunidade, porque afinal, sentar em mesas como essa é uma oportunidade para a gente buscar a verdade. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Leiam o livro A Face Oculta do MST. Está disponível na livraria do Nicolas Ferreira, livraria do Eduardo Bolsonaro e também na minha livraria. Dê prioridade para a minha livraria, lá no meu Instagram, @PedroPôncio_SP. Leiam esse livro, tem o livro mínimo também sobre o MST, que é um livro de bolso, você pode ler e comprar para uma pessoa, um amigo. É um livro de fácil leitura e que dá para ler num dia só, mas é um resumão de tudo isso. Eu acho extremamente importante. Então, obrigado, parabéns pelo trabalho de vocês. Pessoal, esse foi mais um episódio do Na Base Delas. Curtam, sigam, compartilhem, ajuda a gente a espalhar a mensagem por aí, tá bom?